Olá, juventude, boa noite. Estamos iniciando a nossa segunda semana de atividades acompanhadas no curso de fisioterapia. E o texto dessa semana continua com o autor Roque de Barros Laraia. Eu sou o professor Davi Valverde e você está matriculado nessa disciplina e nós faremos hoje a análise das páginas 45 a 48. Lembre-se, todas as nossas atividades serão desenvolvidas na plataforma Moodle. É importante que você participe do fórum semanalmente respondendo a questão proposta. É importante também que no chat durante as aulas, no mesmo horário que estaríamos em sala de aula, o professor está lá esperando você para esclarecer as dúvidas para que você possa ter o melhor aproveitamento da atividade. Lembre-se então, nesta segunda semana, a aula do dia 3 de abril corresponde a uma videoaula do texto A Cultura Tem uma Lógica Própria. Nós temos o texto na íntegra, postado lá, porém vocês vão fazer a leitura da página 45 até a 48. Nós temos um resumo desta aula com 18 tópicos, e são esses 18 temas que estão contidos na aula A Cultura Tem uma Lógica Própria, da segunda semana, que eu vou desenvolver aqui. Tudo bem? Vamos começar? Que ótimo! A primeira questão abordada pelo autor neste texto diz respeito à taxonomia. O que é a taxonomia? O que corresponde à taxonomia? É uma ciência, na verdade, que estuda a classificação dos seres vivos. Vamos dar um exemplo para vocês. Nós vemos os morcegos voarem e muitas pessoas, até na tenra infância, podem crer que o morcego é uma ave, quando se trata de um mamífero. Então a classificação do morcego não é como se ele fosse uma ave, mas sim é um mamífero, apesar das aves voarem e dos morcegos voarem também. Outra questão que a taxonomia ela desenvolve estuda, como por exemplo a baleia. A baleia normalmente a identificamos como um peixe. Olha, um mar, a baleia é peixe. Não, a baleia é um mamífero. Então a classificação dela, apesar de estar no mar, a baleia não corresponde a um peixe. Ela é um mamífero. Isso, então, corresponde a uma classificação taxonômica. Tudo bem? Então, o autor trabalha com esses níveis de classificação. Esse é o ponto 1. Ponto 2. A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema cultural a que pertence. Sim, na verdade é o ponto central dessa questão e eu vou deixar para você fazer uma análise sobre este assunto. E como você vai fazer uma análise sobre essa questão que é levantada lá no fórum? Observando os outros 16 pontos que eu vou explicar agora. Ponto número 3. Temos de fato sistemas simultâneos e não sucessivos na história da humanidade. O que o autor está querendo dizer? Parte da sociedade ou parte da história registrada quer crer que a história foi desenvolvida a partir de um sistema linear. Todas as civilizações do mundo tiveram o seu aspecto primitivo. Todas as civilizações do mundo passaram depois para o aspecto civilizado, tendo a moeda, a unidade monetária, o estabelecimento do exército, a ocorrência da plataforma de administração político-administrativa, até a construção da igreja e do sacerdócio. O que o autor está querendo dizer? Que não. Nós podemos ter, inclusive nos dias atuais, sociedades ditas primitivas, mas que não acompanharam o desenvolvimento linear que a maioria das sociedades desenvolveram. Tudo bem? Então não é regra que toda a sociedade desenvolve-se de forma linear. Primeiro, as características primitivas e, na sequência, características que são civilizadas e depois industriais, modernas. Tudo bem? Ponto 4. Sem o auxílio do microscópio é impossível imaginar a existência de germes. Daí ser mais fácil admitir que as doenças são decorrentes da intromissão de seres sobrenaturais. Muitas culturas primitivas ou ditas organizações comunitárias não creem ou não desenvolveram a ciência ainda dentro da sua sociedade e quer crer então que eventos mágicos interferem
na sua atividade cotidiana. Ele dá o exemplo do que é a gravidez. Importante você ler esse texto para perceber como o sentido da vida é diferente para cada agrupamento humano. Cada sociedade humana entende que a vida é originária a partir de uma circunstância. Verifique aí para que você possa ter então maior profundidade sobre esse assunto. Uma sociedade que não tem microscópio, ela não tem recursos e não tem ciência suficiente para compreender, por exemplo, o nosso coronavírus, o novo coronavírus. Hoje se entende o novo coronavírus como uma ameaça, por quê? Claro, existe ciência, existe pesquisa e da mesma forma se buscam alternativas para soluções imediatas no tratamento, no combate, e a médio e longo prazo a possibilidade de uma cura efetiva, de um remédio ou de uma vacina. As sociedades mais avançadas cientificamente, elas com certeza estarão na frente do momento em que se vai encontrar essa solução para as grandes epidemias humanas, no caso, esta pandemia. Tudo bem? Questão número 5. Consequentemente, o tratamento deve ser formulado a partir de sessões xamanísticas, capazes de controlar e exorcizar essas entidades. Sim, sociedades e agrupamentos humanos primitivos curam doenças com apenas e tão somente o uso da intervenção sobrenatural. Isso não quer dizer que nós também não recorremos frequentemente a esse tipo de situação, principalmente nos casos em que a medicina já se coloca como incapaz de promover uma cura. Muitos se buscam também através das tentativas do imponderável, e eu não estou falando aqui sobre certo ou errado, eu estou falando sobre diferentes formas de buscar explicações para as coisas e diferentes formas de encontrar soluções para os problemas que as sociedades enfrentam, sejam elas há 2000 anos atrás, em uma forma de vida de agrupamento comunitário, seja hoje na civilização do século XXI. Tá? Item 6. O homem sempre buscou explicações para fatos tão cruciais como a vida e a morte. Sim, em todas as sociedades o homem passou a buscar esse tipo de relação para que pudesse compreender o sentido da sua permanência aqui. É claro que a sociedade civilizada, ela, segundo Edgar Morin, sociólogo, a existência do quê? A existência de o exército, a unidade política administrativa, a moeda como fator de referência econômica essencial e a religião como forma de integrar todas as comunidades e dar esse sentido maior à existência. Então, claro, a vida e a morte, o nascimento, esse projeto de existência, os seres humanos têm a capacidade de refletir, de pensar, e são questões eternas que vão sempre permear o imaginário coletivo de todas as sociedades. E cada uma delas propõe gerar sua explicação e cabe a cada um de nós, os cientistas, os criacionistas, portanto, evolucionistas também, no caso dos cientistas, vão buscar o seu caminho para tentar explicar isso tudo. Item 7. Hoje, todos sabem que o homem só pode compreender o mistério da vida quando dispõe de instrumentos que lhe permitam desvendar o mundo do infinitamente pequeno. Sim, a ciência, critérios técnicos, quanto disso nós estamos ouvindo todos os dias. Porém, parte das observações empíricas geram também descobertas científicas. Isso que o autor está querendo comentar. Você pode, na observação de uma determinada realidade, promover uma análise e uma busca metódica e científica para comprovar se aquilo é verdade ou não. Nós vemos aqui durante a semana, acho que vocês viram aí, uma imagem de uma pessoa fazendo uma EPI, um equipamento de proteção individual, com embalagem PET. E muitos rindo, brincando, outros colocando como um item muito fácil de fazer e praticamente gratuito. Ora, é claro que ali é uma solução praticamente desesperada para a causa maior que é a proteção, porém, logo depois de várias manifestações, nós vimos o ministro Mandetta admitindo que se pode fazer em casa esse tipo de proteção EPI, não para os casos hospitalares, mas para a proteção de outras pessoas. Então, quem usa máscara protege a si próprio, claro que protege também, mas o princípio essencial é a proteção dos outros.
em relação às secreções que podem ser expelidas pelo indivíduo. Veja bem, já é uma mudança. Hoje, no dia 2 que estou gravando essa aula, nós tivemos essa reflexão aí na declaração hoje do ministro da Saúde. Tudo bem? 8. Assim, ao invés de um contínuo magia, religião, ciência, temos de fato sistemas simultâneos e não sucessivos na história da humanidade. É uma reflexão e é uma conclusão. Nem toda a sociedade passa então por essa escala. Primeiro existem os elementos da magia, depois ela passa para a religião, e a evolução, o ponto auge de uma sociedade moderna e tecnológica é a ciência, abandonando os outros elementos que a constituíram. Não é linear, porque ocorrem simultaneamente outras formas, outros sistemas culturais. Tudo bem? Item 9. Assim, não é nada ilógico supor que é o Sol que gira em torno da Terra, pois esta é a sensação. Ora, para alguma sociedade, sim, eles observam o Sol girando em torno da Terra e jamais vão poder crer que é a Terra que gira em torno do Sol. Tudo bem? Esta é uma reflexão que se faz das sociedades ditas, as organizações comunitárias, que muitos denominam como índios, mas que a ciência procura classificar de maneira um pouco mais elegante. Questão 10. As explicações encontradas pelos membros das diversas sociedades humanas, portanto, são lógicas e encontram a sua coerência dentro do próprio sistema. As explicações são lógicas e encontram coerência dentro do sistema. Sim. O que acontece então? Para a sociedade que crer naqueles elementos, ela vai entender que ela está correta, que ela está certa, e que aquilo faz sentido, que deve ser seguido e transmitido para as próximas gerações, independentemente da investigação. Item 11. Talvez seja mais fácil para o leitor entender a lógica e a coerência de um sistema cultural, tratando-o como forma de classificação. Sim, porque quando um sistema cultural, você classifica um sistema cultural, você cria uma situação melhor de compreensão desse sistema. Compreendendo o sistema, compreendendo o sistema de classificação do sistema, você entende como ele funciona. Então, nas sociedades que têm o apelo da magia, da mágica, do sobrenatural, elas vão construir explicações mágicas e sobrenaturais. Sociedades fundamentalmente religiosas, fundamentalistas, muitas delas, vocês já imaginam quais sejam, elas criam condições também para explicações religiosas, para tudo, para a guerra, para a fome, para a dor, para a bonança. E as sociedades científicas também procuram dar explicações científicas, o desenvolvimento científico, a capacidade do poder tecnológico, cria o sentido de sucesso ou insucesso de uma determinada sociedade. E aqui talvez é o que nós estamos vendo hoje. Os Estados Unidos, potencial econômico tão forte, entrando na frente de outros países que haviam, por exemplo, hoje foi observado isso, que haviam já feito contratos de compra de máscaras com a China, mas esses contratos foram rompidos, porque os americanos ofereceram um valor bem maior e mandaram hoje 23 aviões para a China buscando esses EPIs, pagando os valores de negociação, não foram divulgados. Mas contratos como o Brasil, por exemplo, foram rompidos. Tudo bem? 12. Rodney Needham, antropólogo inglês, faz uma interessante analogia, baseada em estudos sobre indivíduos cegos, desde o nascimento e que ganham a vida através da cirurgia. O que o Needham propõe? Se você é cego a vida toda e passa a enxergar, você vai ter dificuldades de compreender a sua realidade. Vai ser uma grande confusão a noção de profundidade, de imagem, de forma, de conteúdo, junto com o odor que os objetos ou que as sensações podem proporcionar. Tá? Que o Needham propõe é isso. Esta mesma confusão que um cego tem quando passa a enxergar sem ter nunca enxergado na vida, é a forma como nós entendemos uma sociedade na qual nós não vivemos. Uma sociedade que possui hábitos alimentares estranhos, como agora está sendo divulgado em várias mídias sociais,
naquela sociedade distante onde o vírus nasceu, o tipo de alimentação, como agora algumas províncias estão sendo proibidas de se alimentar de cães e gatos. Para nós, nunca foi permitido isso. Mas as autoridades sanitárias, isso foi uma notícia na CNN hoje, estão apontando que devem ser proibidos esse tipo de alimentação nas feiras por parte dos habitantes. É sobre isso que a gente está falando. Se você compreende o mundo em que ele vive, você entende. Se você analisa o mundo com o seu olhar etnocêntrico, você vai ter dificuldade de compreender essa realidade. Tudo bem? Que eu acredito que todos nós temos essa dificuldade, inclusive a deles, de observar nós. 13. A reação inicial é uma dolorosa aflição diante da caótica confusão de cores e formas. Sim, é exatamente sobre esse processo de nós sermos cegos a vida toda e enxergarmos um dia, ou nos depararmos com uma cultura que tem traços bastante exóticos, para não dizer diferentes em relação à nossa vivência. 14. O que podemos deduzir da analogia formulada por Needham é que cada cultura ordenou a seu modo o mundo que a circunscreve, e que esta ordenação dá um sentido cultural à aparente confusão de coisas naturais. Sim, cada sociedade, por mais absurdo que nos pareça esta confusão de situações, ela é organizada, tá? E ela é contemporânea. Há várias sociedades contemporâneas que possuem hábitos alimentares considerados, no mínimo, exóticos por outras sociedades. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer que cada cultura se expressa de forma lógica dentro de um conjunto de sistemas que eles mesmos possuem. Questão 15. Todas as sociedades humanas dispõem de um sistema de classificação para o mundo natural. Parece não haver dúvida. Sim, as sociedades humanas entendem o que pode ser comido, o que tem que ser venerado, o que precisa ser respeitado. Cada sociedade define isso, cada sociedade propõe ali a sua forma de compreender a realidade. Item 16. É importante reafirmar que estes sistemas divergem entre si, porque a natureza não tem meios de determinar ao homem um só tipo taxonômico. Sim, é a baleia, o mamífero, o golfinho, que nada, é o morcego, a ave que voa, a ave não, né? O mamífero que voa, tal como as aves. Ora, então existem diferenças na natureza que podem confundir o processo de observação e que isso vai ser resolvido pela taxonomia. 17. Entender a lógica de um sistema cultural depende da compreensão das categorias constituídas pelo mesmo. Perfeito. Se você entende a categoria de divisão dos seres vivos da nossa sociedade ocidental e entende a divisão de categorias da sociedade oriental, você vai compreender que em cada uma delas tem a sua lógica, tá? Independente de você aceitar isso ou não, porque tem aí o dedo do etnocentrismo. Você pode não aceitar, mas você precisa compreender, você precisa entender essas relações. E a 18º ponto, como afirma Thomas Malthus não é porque ele é ruim, porque ele é mau, tá? É o nome dele, Thomas Malthus. Estes princípios de juízos e raciocínios, constantemente presentes na linguagem, sem que estejam necessariamente explícitos, existem principalmente sob a forma de hábitos, que são as diretrizes da consciência. Isso, e como que o hábito culturalmente é aceito, quando ele é passado de geração para geração, quando esses hábitos são considerados valorosos, são considerados éticos, são considerados pertinentes. A sociedade, nos dias atuais, todas as sociedades passam hoje por uma quebra de paradigma. Nós falamos hoje sobre o relacionar-se, sobre o aproximar-se, sobre o toque, sobre o beijo, sobre o abraço, sobre o aperto de mão. Tudo isso passando por uma transformação muito grande devido a esta situação da pandemia de 2020, provocada pelo novo coronavírus. O que vai ser de nós? O que ocorrerá com os sistemas culturais? Haverá um distanciamento e um afastamento?
entre as sociedades. O processo de globalização está caminhando para a ruptura. Os rompimentos de barreira de tempo e espaço serão redimensionados. Nas próximas semanas, o mundo verá. Jovens, não deixem de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho, dê um like ali na nossa videoaula de hoje e espero vocês ali no nosso chat para esclarecer as dúvidas desses 18 pontos principais aí que nós escolhemos para o desenvolvimento da atividade. A cultura tem uma lógica própria. Autor Roque de Barros Laraia. Tenha uma ótima semana de estudos. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado e até breve.